Queridos irmãos, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em nossos corações. Eu diria de que deve ser sempre, não somente nessa noite, uma alegria constante em nossas almas e corações. Nós somos privilegiados. Nós somos aqueles que, no meio dos bilhões de homens, Deus escolheu de modo especial, segundo a sua soberana vontade, para fazermos parte da sua família. É por isso que temos a certeza daquilo que Paulo declara no livro de Efésios, que somos salvos mediante a fé, pela graça de Deus. Essa graça que nos outorgou a redenção, justificação, glorificação, porque como Ele o é, Cristo, um dia também seremos nós. E nesse dia nós queremos refletir com você sobre essa motivação de alegria que nós devemos ter. A alegria não pode ser algo momentâneo, transitório. A alegria e o gozo que o Espírito Santo propicia à vida do salvo é algo que precisa ser perene, constante. Não é nada que acontece por conta de uma piada, de um momento, de uma situação, mas é algo que acontece perenemente na vida de um crente. Eu posso dizer de que mesmo nos momentos mais dolorosos e tristes da nossa vida, essa alegria, ela não é tirada de nós de forma alguma. Eu reflito sempre sobre isso quando eu entendo, por exemplo, na morte de um servo de Deus, a alegria que a Bíblia diz que os céus goza. E ainda que nós aqui sintamos falta, mas vai na nossa alma a certeza que nos dá consolo, nos dá contentamento de sabermos de que tudo isso é somente um processo que nós passamos, mas nada nos tira o contentamento da certeza que temos em nós e para aqueles que creem na vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a alegria é algo que não é, como eu disse, forjado por uma piada ou por uma história. Eu quero tomar aqui nessa noite por base o texto da palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 7, que diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa das Escrituras Sagradas. E advertência clara, cristalina, quando aqui, escrevendo aos Filipenses, Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Essa semana eu recebi um videozinho do nosso diácono Jairo, que eu dei muita risada. E esse vídeo depois eu tentarei até postar para a igreja, né? Passar para que os irmãos também vejam. E o Jairo depois entrou em contato comigo, talvez preocupado, que não fosse o momento de me enviar aquele vídeo. Eu digo, não, Jairo, eu gostei muito, meu diácono, porque uma das grandes questões para este momento é não perdermos o nosso bom humor. O bom humor, a alegria na vida de alguém serve de remédio. E isso tanto a palavra vai dizer, quando lá em Provérbio diz, de que a alegria formoseia o rosto. A alegria traz saúde aos ossos.
E hoje a ciência diz que quando você se alegra, ri, muitos hormônios são gerados no organismo e esses hormônios, eles são abençoadores na nossa saúde. E eu estava refletindo sobre isto. Apesar da quarentena, apesar dessa situação em que a nossa pátria tem passado, o mundo tem passado, nós não podemos perder a nossa alegria. Nós não podemos perder a motivação real da nossa alegria. E aqui Paulo diz, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. E aqui eu queria fazer uma distinção. Essa alegria aqui, quando Paulo nos exorta, não é reservado somente nos momentos bons, quando recebemos a notícia, por exemplo, de que um filho nosso passou em um vestibular, ou quando alguém conseguiu um emprego ou um aumento, ou comprou uma casa ou um carro, ou mesmo teve a alegria de receber o primeiro salário. A alegria aqui é algo que deve ser perene e acompanhar a nossa existência. A alegria que não pode ser solapada de nós por nenhuma circunstância. E é por isso que Paulo exorta, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu lerei aqui a outra versão, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Na linguagem de hoje, nos diz, alegrem-se todo o tempo no Senhor. De outra maneira, digo, alegre-se. E essa deve ser a motivação da vida cristã. Deus não nos chamou em Cristo para que nós sejamos aqueles que vivem de caras fechadas, que vivem entristecidos pelas circunstâncias, que vivem a se lamentar das suas dores ou inquietudes. A Bíblia nos chama sempre a isto. É por isso que o salmista, no Salmo 126, e eu gostaria de ler esse texto aqui, Salmo 126, Salmo 126, versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A nossa alegria está fundamentada nessa verdade. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Lembre-se, um dia você estava em treva igualmente a mim, e Deus nos resgatou dessas trevas para a sua gloriosa luz. Lembre-se, um dia éramos somente criaturas de Deus, hoje nós fomos feitos filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo de todas as riquezas do Senhor. Lembre-se sempre de que Deus nos tirou do jugo da escravidão e nos libertou. Que maior alegria pode ter o escravo livre da escravidão? Não existe uma alegria maior. É por isso de que quando alguém perguntar por que você está alegre, por que você está feliz, mesmo diante da situação que nós temos vivido, responda com as palavras do salmista, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Meus amados, no Salmo 68, versículo 3, a palavra de Deus continua nos falando sobre essa realidade. Salmo 68, versículo 3. Mas alegre-se o justo e regozijem-se na presença de Deus e foguem de alegria. Que coisa maravilhosa, né? Lembrando só que Paulo em prisão e estando ali todo machucado, ferido, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o que é que ele fazia na madrugada? Ele cantava hinos, adorava a Deus, louvava a Deus, e por conta disto, o milagre de Deus veio sobre a sua vida. É por isso que a palavra nesta noite te exorta a isto. Alegrai-vos sempre, alegrai-vos sempre, regozijai-vos no Senhor, porque grandes coisas Ele fez e continuará fazendo por nós.
Quero aproveitar nesse instante, antes de orar, a te dar uma instrução, te aconselhar em algo precioso para esses dias, enquanto estamos de quarentena. Orar mais, ler mais a palavra de Deus, ter uma comunhão maior com as nossas famílias. E eu quero desafiar você de modo especial de que esses vídeos que temos postado, ele sirva como um dos elementos para isto. Marque um horário com a sua família. Quem sabe 19h30 ou 20 horas você possa se reunir no sofá da sua casa, possa se reunir no entorno da mesa, possa fazer um círculo de cadeiras e reunir os seus familiares. E nesse momento vocês cantarem uns hinos, orar e depois assistir esses vídeos que nós temos postados para você. E depois encerrar esse momento fazendo uma discussão sobre aquilo que vocês ouviram, dando a sua opinião sobre isto que vocês ouviram. E nós temos a certeza que Deus continuará operando muitos milagres na sua vida e na sua família. Quero também desafiar a você que nesses momentos em que vocês estejam fazendo isto, grave um pequeno vídeo de 2, 3, 4 minutos e nos envie. Nós gostaríamos de postar no nosso YouTube, no YouTube da igreja. Gostaríamos que outras famílias vissem você adorando, glorificando a Deus e passassem também a ter essa prática. E se fizermos isso, certamente quando alguém nos perguntar por que vocês estão alegres? Por que vocês estão felizes? Vocês não estão vendo as coisas como estão? Talvez alguém perguntou isso a Abacuque, o profeta. Disse: Abacuque, olha a destruição que está havendo. Olha o caos que está havendo. O que é que Abacuque responde? No entanto, eu me alegrarei no Senhor. Pode os montes se lançarem nos mares, pode a videira não dar o seu fruto, a oliveira mentir o seu óleo, mas mesmo assim eu confiarei no Senhor. Ele tinha essa alegria que ninguém podia e nem nada podia tirar dele. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, e que você possa sempre se regozijar no Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, bendito Pai, te agradecemos pela alegria que teu Santo Espírito infunde em nós. Não é por conta daquilo que temos, por conta daquilo que estamos experimentando, por aquilo que estamos esperando, não, ó Deus. A nossa alegria está em Ti. A nossa alegria está na força do Senhor. A nossa alegria está por aquilo de grande, poderoso, maravilhoso que Tu tens realizado em nosso favor. Eu te peço nesta noite que essa alegria inunde os lares de cada um dos nossos irmãos. Que toda a Tua igreja sobre a terra seja alcançada por esta alegria. E que nós possamos replicar, falar às pessoas, anunciar às pessoas que nós estamos felizes, nós estamos em regozijo, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, porque grandes coisas operou Deus em nosso favor, porque grandes coisas continuará fazendo Deus para os seus filhos e filhas. Dar-nos essa noite em Ti, imploramos tudo isto, hoje e eternamente, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Que o sopro da alegria do Espírito Santo de Deus seja contigo, em nome de Jesus. Amém.